Fala galera, hoje é dia de Superman, As Quatro Estações. É uma história da DC, escrita por Jeff Loeb e desenhada por Tim Sale no ano de 1998. Numa pequena fazenda no Kansas, numa família igual a tantas outras, um garoto está prestes a realizar um destino sem igual. Esse é o momento da transição de uma figura misteriosa saindo de uma cidade pequena para se tornar o anjo da guarda de toda uma cidade grande. E futuramente de todo o mundo, de todo o universo. Esse é o Superman por todas as estações. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Superman é o homem de aço, capaz de saltar sobre arranha-céus, mais rápido que uma bala, mais forte que um trem. Mas não é dessa forma que o seu pai, Jonathan Kent, se lembra dele. Clark era um bebê que se sujava pela fazenda Kent, que vivia com os bichos, que dormia com o cachorro em cima da cama, que cresceu como um garoto normal em Smallville. Mas Clark não é só normal. Na atualidade, um jovem Clark procura pelo seu pai na fazenda e encontra Jonathan no seu trator, arando a terra para o plantio, quando uma pedra fica presa no maquinário. Ele tenta desemperrar o trator, mas sem sucesso. E Clark consegue com facilidade mover a pedra com as mãos, o que parece deixar o seu pai meio incomodado. Mas Jonathan apenas fala para irem para casa, porque a sua mãe os esperava com o jantar. Aquele jantar tinha a presença de duas convidadas, Lana Lang, um interesse amoroso da escola de Clark, além da tia dela com quem Lana vivia, a tia Ruth. Depois do jantar, Lana fala para Clark que percebeu ele meio distante naquela noite, mas Clark garante que não é nada demais. Naquela noite de primavera, na varanda de casa, Jonathan e Martha Kent comem uma torta de sobremesa enquanto falam sobre o filho. Martha quer saber o que houve entre os dois mais cedo e Jonathan explica que Clark está mudando. E os dois sabem que uma hora isso iria acontecer. Ele não se arrepende de ter contado para Clark a sua verdadeira origem, que ele veio de um foguete espacial. Mas o pai está preocupado nas habilidades que Clark estava desenvolvendo e como isso pode afetar o garoto. E qual seria o limite dos seus poderes e habilidades. Se isso sair do controle, eles não sabem nem como lidar com o assunto. Mas Martha e Jonathan o criaram bem e não precisam se preocupar com isso. O que preocupa Martha, na verdade, é que o filho possa estar escutando a conversa dos dois. Mas Jonathan diz que não tem como. O quarto de Clark fica do outro lado da casa. Mas do outro lado da casa, deitado na sua cama, com a sua super audição, Clark escutava tudo. No outro dia, Clark vai com Lana e Pete Ross até uma mercearia no centro de Smallville. Numa mercearia que eles sempre iam e nunca mudava. Sempre com os velhos da cidade jogando cartas e jogando conversa fora. E nessa conversa, inclusive, eles falam sobre o perigo de furacões nessa época do ano. Na loja, que também tinha um tipo de estátua de desejos, Pete Ross fala que deseja ser um milionário, como aquele tal de Lex Luthor em Metrópolis. E Lana até fala que não tem como alguém ser tão rico assim. Clark estava distante nos seus próprios pensamentos nesse momento, quando ele lembra que tem um corte de cabelo marcado. Por sorte, a barbearia é vizinha da mercearia e ele corre para lá. Só que lá dentro, duas coisas bizarras acontecem. Ele tem um rápido momento onde enxerga com um tipo de visão raio-x e consegue ver e ouvir os amigos na mercearia falando como Clark estava estranho. E quando chega a sua vez de ser atendido, a tesoura quebra nos seus cabelos e Clark sai correndo do local, deixando o barbeiro reclamando de como não se fazem mais tesouras como antigamente. Clark volta correndo para a fazenda e corre tão rápido que passa até mesmo por um trem em movimento no caminho. Naquela tarde, Martha vê o garoto sozinho no meio da plantação e pede para Jonathan conversar com ele. Clark fala para o pai que está assustado
e Jonathan o conforta, falando como ele e a sua mãe sempre vão amá-lo, independente de qualquer coisa. O incômodo que Jonathan parecia ter nesse período não era com Clark em si, era com o fato de saber que logo o seu pequeno filho, o pequeno bebê que cresceu na fazenda com os animais, se tornaria um homem que iria desabrochar pelo mundo. Eram nesses momentos de fragilidade que os seus pais viam que, apesar de tudo, apesar de poderes, habilidades ou de ser chamado de homem de aço, Clark vai ser para sempre o seu pequeno filho. Clark desabrochava suas habilidades como uma flor desabrochava na primavera. O problema é que nessa estação os furacões sempre aparecem. Nesse momento, um furacão atinge Smallville. Enquanto os Kent se preparam e protegem a fazenda, Clark é pego pelo vento. Mas mesmo com aquela força da natureza, Clark estava bem e se sentia até confortável no meio daquele vórtice, como se estivesse voando. Sendo levado pelo furacão, Clark vê de longe o Sr. Klug, um dos moradores de Smallville, que mora do lado do posto de gasolina. Então Clark vai até ele, o agarrando poucos instantes antes do posto explodir em chamas. Instintivamente, ele salvou uma pessoa. Com o fim da passagem do furacão, ao ver a destruição que o vento causou na cidade, Clark corre para casa atrás dos pais e fica aliviado ao ver que os dois estavam bem. Assim, com tudo mais calmo, Clark usa os seus poderes para ajudar a reconstruir a fazenda, mas fica com a impressão de que ele poderia ter feito mais para ajudar. Ele até busca os conselhos do pastor Lindquist, o líder religioso do local, e sem poder dar muitos detalhes, ele pergunta o que aconteceria se houvesse um homem capaz de evitar toda aquela destruição. Mas o pastor fala que os caminhos de Deus não podem ser desfeitos por um homem, mas talvez exista sim alguém que possa. Um tempo depois, chega a época da formatura de Clark, do ensino médio, e Smallville está de pé outra vez, agora reparada dos danos sofridos durante o furacão. Naquela noite, Clark leva Lana Lang até os campos da fazenda para lhe contar algo. Ele segura sua mão e voa com ela. Lana fica assustada, mas Clark conta sobre os seus poderes e fala que ele pode ajudar as pessoas com o seu dom. Ele pode evitar catástrofes como o que eles passaram em Smallville, e ele não consegue mais ficar sem fazer algo, sem ajudar. Então Lana percebe que, para isso, ele vai ter que sair de Smallville. Mas Clark promete que vai voltar um dia, e nesse momento, os dois se beijam. Assim, no dia seguinte, Clark se despede dos pais. Ele abraça e conversa com a sua mãe na varanda, e em seguida ele vai se despedir do seu pai. E os dois observam o belo pôr do sol de Smallville juntos mais uma vez. Desse jeito, o tempo passa, e Clark agora mora em Metrópolis. Ele trabalha no Planeta Diário com Lois Lane e Jimmy Olsen ao comando do editor-chefe Perry White. Certa noite, Lois terminava um encontro com Lex Luthor para uma entrevista, mas antes que o empresário pudesse tentar mais alguma coisa com a repórter, uma curiosa corrente de vento vermelha e azul passa pelos dois, levando o chapéu de Lex, revelando a sua crescente calvície. Então Lois, nesse momento, se despede e vai embora. Pela cidade, um garoto corria atrás do seu gato, pelo lado de fora das janelas de um prédio muito alto. Sem perceber o perigo, ele acaba se desequilibrando, mas antes que caia, ele é salvo por alguém. Impressionado, o garoto fala "belo uniforme" e recebe resposta do Superman, agradecendo e dizendo que foi a sua mãe que fez. Esse era o início da carreira de Clark Kent como Superman em Metrópolis. Metrópolis é uma cidade imensa que nunca para, exceto quando vê o Superman voando, o que já era uma visão mais recorrente agora durante o verão. Sempre pronto para proteger a cidade, o herói vê um foguete se aproximando e voa para pará-lo. Ele o leva para o espaço, onde explode. E de lá, Clark pode observar a Terra inteira e ele sorri com essa visão.
Descendo de volta em direção à Terra, o Superman mergulha no mar em busca do submarino que disparou a ogiva. Enquanto isso, Lex Luthor recebe um aviso da sua secretária. Ele interrompe uma reunião que estava participando porque se tratava de um assunto muito mais importante. Dentro do submarino, terroristas estão a bordo, tentando raptar a embarcação. O que eles não sabem é que Lois Lane também estava infiltrada ali dentro. Luthor chega na base da Força Aérea de Metrópolis a tempo de ver o Superman chegar com o submarino. Luthor começa uma confusão dizendo que é um absurdo que o Superman deixe um submarino ali, atrapalhando tudo. Mas antes que os dois possam discutir, o líder dos terroristas faz Lois de refém sob a mira de uma arma. E antes que Luthor queira roubar a cena, o Superman o desarma e Lois consegue se libertar. Luthor oferece uma carona para Lois, mas ela diz que o Superman vai levá-la de volta ao planeta diário. Mas antes de ir, o Superman diz para Lex que sabe que o míssil e os sistemas de controles naquele submarino foram fabricados pela LexCorp. E que se ele descobrir que Lex tem algo a ver com isso, ele vai responder pelos seus crimes na prisão. E antes que o empresário pudesse retrucar, o Superman voa com Lois para longe dali. Lois, assim como toda Metrópolis e talvez todo mundo, era fascinada pelo Superman. Inclusive, foi ela quem o batizou desse jeito pela primeira vez numa reportagem do Planeta Diário. Mal sabia ela nessa época que o Homem de Aço era um dos seus colegas de trabalho. Ao chegarem no jornal, Lois diz que ninguém fala com Lex daquele jeito, mas já era hora de alguém falar. Depois de tudo isso então, a repórter chega na redação e encontra Clark Kent, que lhe pergunta como ela conseguiu entrar naquele submarino. E ela responde que todo mundo tem os seus segredinhos. Sem saber que Clark tinha os seus segredinhos também. Lois imaginava o Superman como um príncipe encantado, o idealizando como superior a qualquer outro homem que já existiu. Mas quando Clark volta para o seu apartamento, ele tira o seu paletó e deita na sua cama como um homem qualquer. Porque apesar de ser um super-homem, Clark ainda era só o filho de um fazendeiro. Inclusive, Clark visita a fazenda Kent logo depois disso, onde encontra o seu pai, Jonathan, e eles se abraçam. Clark brincava com Lois, dizendo que o Superman provavelmente vivia em algum tipo de fortaleza da solidão. E Clark estava ali com seus pais naquele momento, exatamente porque ele se sentia solitário. No dia seguinte, Clark ainda estava em Smallville, e ele vai até a casa de Lana, levando um buquê de flores. Mas ele encontra o pastor Lindquist, que conta que a tia Ruth faleceu, e Lana foi embora da cidade logo depois que Clark foi embora também. O jovem Clark vai até a mercearia então, que não mudou nada esse tempo todo, e ele encontra o seu velho amigo Pete Ross ali, que conta como Lana manda cartões postais às vezes, sempre de um lugar diferente, porque ela está sempre viajando. Na mercearia, Clark encontra os mesmos rostos da sua infância e até ganha um suco por conta da casa, por ser o tal famoso repórter da cidade grande agora. Em casa, Clark conta para sua mãe que, mesmo com todo o bem que ele vem fazendo, ele se sente um estranho na cidade grande e achava que voltar para Smallville traria uma sensação de casa, mas não foi isso que aconteceu. Smallville parecia parada no tempo. Então Martha diz que isso faz parte de amadurecer, mas logo ele vai encontrar o seu lugar no mundo. Um tempo depois, em Metrópolis, um grande incêndio toma conta dos laboratórios Chemical e surgem uns tipos de robôs batizados de guardiões da cidade. Eram obra de Lex Luthor. Eram homens usando armaduras tecnológicas que estavam ali para apagar o incêndio e salvar pessoas. E quando o Superman surge, um dos guardiões informa que ele não tem nada para fazer ali. Ele já não era mais necessário. Mas com a sua visão de raio-x, o Superman vê uma mulher desmaiada lá dentro do prédio. Assim, ele entra no local e com o seu super sopro, o Superman controla as chamas, conseguindo tirar a mulher do prédio e deixá-la com os médicos. Assim,
O Superman é quem dispensa os guardiões da cidade. E com um giro em super velocidade, ele cria um tipo de ciclone, levando as chamas do prédio e acabando com o incêndio. Uma mulher quase morreu pelo descuido daqueles guardiões de Lex Luthor. O Superman era sim necessário. A mulher que o Superman salvou das chamas se chama Jenny Vaughn e ela dá uma entrevista para Lois Lane. Isso acaba se tornando a matéria de capa do jornal, com uma frase de Jenny dizendo que ele é o meu anjo. O problema é que tudo isso chama a atenção de Lex Luthor ainda mais. Então no dia seguinte, ele próprio vai visitar a moça no seu apartamento, falando que sabe que ela é uma química renomada e o quanto ela gosta do Superman. Acontece que ela ficou obcecada pelo Superman, criando até uma devoção doentia pelo herói, como se ele realmente fosse um anjo. Então Lex Luthor se aproveita dela e diz que juntos eles podem ajudar o Superman. No outono, Lex Luthor é preso por um dia pelo seu envolvimento com a ogiva do submarino, mas é liberado no dia seguinte e ao ser entrevistado por repórteres, incluindo Lois Lane, ele diz que tudo não passou de um mal-entendido. Lex se sente traído, não por alguém, mas pela cidade. Metrópolis era sua, e agora a cidade o traiu e ama outro, o Superman. Lois se preocupa que, ao ter causado a prisão e humilhação de Lex, o Superman pode ter virado um alvo de vingança do empresário. Inclusive, no caminho de volta para LexCorp, o helicóptero de Lex é acompanhado de perto pelo Homem de Aço. Ao chegar na sua empresa, Luthor pensa na quantidade de pessoas que vai ter que subornar para fazer com que esse escândalo seja abafado. E a única pessoa que ainda vai se lembrar do episódio é o próprio Superman. O herói flutua sobre a varanda de Lex nesse momento, que sai para falar com ele. Luthor fala sobre como ele fez de Metrópolis a cidade que ela é hoje, com o seu dinheiro e o seu suor. Então o Superman deve aproveitar o tempo que ele está de moda, porque a fama é passageira, mas Lex Luthor é para sempre. No outro dia, dentro dos laboratórios da LexCorp, Luthor verifica com um dos seus cientistas como está indo o seu novo projeto. Ele é informado que a fase 1 foi um sucesso e graças à cooperação da senhorita Jenny Vaughn, a fase 2 também vai ser. Jenny Vaughn passava por um tipo de lavagem cerebral, sentada numa cadeira com os olhos abertos por fitas, observando vídeos do Superman sem parar. Enquanto isso, no planeta diário, Lois vê uma carta na mesa de Clark e vai dar uma olhada e percebe algo escrito sobre uma tal de LL. Clark a pega no flagra e diz que significa Lana Lang. Lois tenta argumentar dizendo que achou que podia ser Lois Lane, por isso ela estava olhando aquela carta e fica curiosa em saber quem é Lana Lang. Mas antes de ter uma resposta, ela começa a tossir e desmaia. Então Clark percebe que todos na redação sofreram o mesmo. Enquanto isso, Lex Luthor observa a cidade do alto da sua torre. Clark então veste o seu uniforme e dispara pela cidade, vendo que todos passaram pelo mesmo. Todos estão desmaiados pelas ruas. O Superman até consegue parar um trem desgovernado pelo maquinista também ter sido afetado. Mas com toda a cidade desacordada, não vai ter ninguém para vê-lo fazer isso. Ninguém para aplaudir os seus atos heróicos, como Lex Luthor queria. Mas o Superman não faz isso por aplausos. Nos laboratórios Star, Superman encontra a professora Crosby, que foi salva graças a um traje de isolamento, e ela informa que parece ser algo espalhado pelo ar, que desliga o sistema respiratório em segundos. Era algum tipo de vírus. Então o Superman precisa encontrar o paciente zero e uma boa equipe de bioquímicos. Então ela pergunta se ele já falou com Lex Luthor sobre isso. E é aí que o Superman levanta uma suspeita. O Superman encontra com Lex na sua torre, fechado ali dentro com o prédio todo em quarentena. E ao ser questionado por que ele não foi afetado, Luthor diz que certos andares têm um ambiente controlado
E então ele devolve a pergunta, questionando por que o próprio Superman não foi afetado. Seria ele o paciente zero? Talvez esse fosse um vírus alienígena? Mesmo sabendo que Luthor pode ser o causador do mal que atinge a cidade, o Superman se recusa a partir para a força e pede ajuda ao seu rival. Era tudo que Lex queria, o grande e poderoso Superman se curvando a ele. Luthor então lhe apresenta novamente Jenny Vaughn. E agora a mulher veste um traje especial muito parecido com o de uma super-heroína. Luthor fala que a bioquímica se ofereceu para ajudar e criou uma mistura de componentes que pode salvar a cidade. Basta que o Superman voe com ela para que isso seja pulverizado pelas nuvens. O Superman queria fazer isso sozinho, para não colocar a senhorita Jenny Vaughn em perigo, mas ela o corrige e pede para ser chamada de Toxina. E ela é tão fascinada pelo Superman que quase implora para que ele a leve nos seus braços. Assim, o Superman aceita, e Toxina espalha os produtos pelas nuvens de Metrópolis, onde a chuva espalharia a cura pela cidade. Aquele momento era como um sonho para Jenny, era como voar com um anjo. Mas ao voltarem para o prédio da LexCorp, Toxina começa a tossir e o seu coração para. Ele deu a Jenny o que ela queria, mas nesse momento ela morre nos braços do Superman. Luthor então explica que a superexposição ao vírus fez com que Jenny Vaughn morresse. O Superman pode mudar o curso de rios, mas não compreende ainda a fragilidade da vida humana. Dar a alguém tudo que a pessoa quer não é sempre algo bom. E é questão de tempo até que ele tenha uma falha com todos os cidadãos de Metrópolis da mesma maneira que ele falhou com Jenny. Assim, Lex diz pro Superman voltar de onde quer que ele tenha vindo e deixa os humanos viverem as suas próprias vidas antes que ele condene a todos. Clark fica abalado com isso e então, na fazenda Kent, Jonathan e Martha observam ao longe a figura do seu filho, triste e desnorteado, pedindo para voltar para Smallville, para voltar para casa. É inverno em Metrópolis, e aquele mesmo garoto que corria atrás do seu gato um tempo antes, agora brinca de bola de neve no parapeito do mesmo prédio alto, quando ele é encontrado e alertado por um dos guardiões da cidade para voltar para dentro de casa. Luthor observa orgulhoso como ele tomou a sua cidade de volta. Enquanto isso, no planeta diário, Lois sente a falta do Superman e de Clark, que tirou uns dias de folga. Percebendo a coincidência dos dois estarem sumidos ao mesmo tempo, Lois se questiona se Clark poderia ser o Superman. Eles até se parecem fisicamente. Mas, conhecendo o colega, ela pensa que essa é a ideia mais idiota que ela já teve. Clark estava em Smallville, e quem estava com ele ali era Lana Lang. Enquanto os dois andam até o centro da cidade, ela lhe pergunta por que ele está de volta. E Clark diz que precisa resolver algumas coisas na própria cabeça. Os dois vão ao encontro de Pete Ross, e os três voltam mais uma vez à velha mercearia. Pete não esconde o seu descontentamento com os dois amigos. Dos três, ele era o único que sempre sonhou em sair de Smallville e não consegue compreender por que eles decidiram voltar para aquela cidadezinha minúscula mais uma vez. Naquela noite, na casa dos Kent, Lana fica para ajudar no jantar. E ela aproveita para perguntar se Martha sabe o que está acontecendo com Clark. Mas Clark vai falar no momento certo. Durante o jantar, o policial Parker bate na porta da fazenda para informar um problema. O reservatório da cidade transbordou e isso fez com que o rio começasse a inundar tudo ao redor. Então eles deveriam ficar em alerta. Os Kent ficam preocupados, mas Lana comenta que isso não seria problema para um homem que conseguisse mudar o curso dos rios. Surpresos, os pais de Clark percebem que Lana já sabia do segredo do filho. Clark confessa ao pai que achava que era capaz de fazer tudo, mas ele descobriu que isso não era verdade. Então Jonathan explica que
Não é difícil descobrir que você tem limites. O difícil é saber como lidar com eles. O importante é saber o que fazer com as suas próprias limitações. Enquanto isso, Lana e Martha falam sobre como é bom não terem que manter segredos e como Lana poderia fazer bem a Clark. Mas Lana diz que uma moça de Smallville não seria o bastante para o Superman. Mas Martha a corrige, ele é Clark. Não importa se ele veste um uniforme com um S no peito, ele sempre vai ser o seu filho, Clark Kent. Logo, os Kent e Lana vão para a igreja, onde o pastor recebia as pessoas para se abrigarem da inundação. E já vestindo seu uniforme, Clark se prepara para ajudar no que for necessário. E Lana sabe disso. Ela sabe que ele sempre vai fazer o que for necessário. É por isso que Lana saiu de Smallville quando descobriu que Clark seria o Superman. Lana fazia planos de vida com Clark. E descobrir isso fez os seus planos serem destruídos. Porque ela conhece Clark e sabe que independente dele ser um jornalista, um fazendeiro ou Superman, Clark sempre vai fazer de tudo por todos que conseguir ajudar. Ele sempre vai fazer o que for necessário. E pode parecer egoísta, mas descobrir que Clark tinha poderes era uma confirmação que ele não seria só um fazendeiro em Smallville ao lado dela. Ele seria o anjo da guarda do mundo todo. Assim, Lana se despede, dizendo que não importa o quão poderoso ele seja, debaixo do uniforme ele ainda é o garoto carinhoso com quem ela cresceu. E assim, ela o beija. O Superman então começa a coletar árvores e pedras para conter os vazamentos na barragem e evitar mais inundações. Enquanto isso, o rio transborda quando os Kent atravessam uma ponte e Jonathan acaba caindo na água, sendo levado pela correnteza. Clark consegue tirar Lana e Martha com o carro e logo em seguida ele parte em busca do pai. Assim, ele encontra Jonathan se segurando num tronco flutuante e Clark o resgata com vida. Inclusive, Clark também percebe que Shelby, a cadelinha da família, não está ali e ele a encontra em cima de uma pedra do rio. Assim, com o fim da catástrofe, na igreja, o pastor faz uma roda de oração para agradecer que ninguém perdeu a vida. Isso graças à presença do Superman que ajudou a salvar a cidade. Então Clark percebe que ele não pode fazer tudo, que até mesmo o Superman tem limitações, mas tudo que ele fizer é de grande ajuda. E se ele estiver num lugar maior, ele vai poder ajudar ainda mais pessoas. Assim, entendendo seu papel no mundo, Clark volta para Metrópolis, trazendo uma notícia de primeira página sobre como Superman impediu uma inundação no interior do país. Lois até questiona como ele conseguiu uma matéria dessas, e ele simplesmente diz que foi sorte. No fim daquele inverno, no alto daquele mesmo prédio, o garoto mais uma vez busca o seu gato. E dessa vez ele cai. Mas antes que um guardião da cidade possa pensar em fazer algo, o garoto é salvo. Então o herói diz para o guardião avisar Lex Luthor que ele tá de volta. O deixando então em segurança, o garoto se apresenta. O seu nome é Trevor. E o herói diz que se lembra dele. Ele não é um robô igual aqueles guardiões. Ele é muito mais humano. Assim, Clark lhe dá a mão e se apresenta. Ele é o Superman. E é desse jeito que termina a história. Superman As Quatro Estações apresenta quem o Superman realmente é. Um garoto que cresceu numa fazenda, sabendo que pode fazer algo a mais. Um ser alienígena tão poderoso, mas que, mesmo assim, é na sua essência totalmente humano. O roteiro desse quadrinho é maravilhoso, e só de ouvir a história aqui não faz jus ao quadrinho, porque existem nuances que você só pega na leitura, coisas que acontecem com imagens, com narração e com subtextos. A narrativa é ótima, nessa passagem de praticamente um ano, que fica muito bem definida pelas quatro estações, dando a sensação de passagem de tempo e de sentimento entre as estações
com o estado do personagem. A arte é estilizada, então é algo bastante pessoal. É uma arte comum do Tim Sale fazer, mas eu acho que o que é o maior destaque aqui nesse ponto é a colorização, que é quase uma aquarela. Superman As Quatro Estações não chega a ser uma história de origem. É o momento de virada na vida onde Clark sai de Smallville e vai para Metrópolis. E é a criação do senso moral de um herói que precisa aprender a não fugir dos seus problemas, nem das suas responsabilidades. Por isso é uma história tão querida, e que inclusive dizem que vai servir de base para o novo Superman do universo cinematográfico da DC. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.